Ora viva, seja bem-vindo ao programa Time Economia e Negócios, um programa da televisão independente de Moçambique que se dedica ao processo de produção, consumo e distribuição dos recursos escassos. Muito bem, a seguir vamos à síntese da semana, onde vamos ver tudo o que aconteceu a nível da economia. Para começar, vamos ao Banco de Moçambique, onde o governador do Banco de Moçambique não tem boas notícias. Afinal, no início do próximo ano poderá haver uma subida considerável da inflação. As tendências da economia nacional continuam sendo animadoras, segundo informações disponibilizadas esta quinta-feira pelo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela. Prova da recuperação são algumas medidas tomadas pelo Banco de Moçambique para desapertar a situação, como a baixa das taxas de juros. Reduzir a taxa de juros de política monetária, que é a nossa taxa mínima, em 50 pontos base, para 21%. Segundo, reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez, a FPC, em 50 pontos base para 22%. Terceiro, reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de depósitos, a FPD, em 50 pontos bases para 15,5%. Quarto, reduzir o coeficiente de reserva obrigatório para os passivos em moeda doméstica e estrangeira em 100 pontos bases para 14%. A inflação continua em níveis animadores, mas a recuperação reserva alguns riscos que fazem o governador do Banco de Moçambique prever tempos difíceis para 2018. Riscos domésticos. A incerteza quanto à natureza e magnitude do ajuste da política fiscal perante a confirmação da manutenção do congelamento e suspensão da ajuda externa direta ao orçamento. Acompanharam todos as últimas decisões tomadas em Washington pelo Fundo Monetário e estão todos ao corrente da conexão entre a decisão do Fundo Monetário de ou não se comprometer a um programa confundo com esse desbloqueio da ajuda direta ao orçamento do Estado. Segundo, incerteza quanto ao impacto do ajustamento dos preços dos combustíveis líquidos e outros bens e serviços administrados. Terceiro, incerteza quanto aos efeitos climáticos. A inflação continuará a baixar até o final do ano, mas que em 2018 começamos pela primeira vez a ver tendências inflacionistas e os riscos de inflação crescentes. Riscos internacionais. Primeiro é o impacto da situação política na África do Sul, os nossos vizinhos, o nosso maior parceiro econômico e comercial, e que temos vindo a acompanhar. Segundo, também nada novo, que é o impacto da volatilidade dos preços das commodities, com efeitos nos preços domésticos e na balança de pagamentos. Não havendo ajuda direta ao orçamento do Estado, o Banco de Moçambique recomenda uma cada vez maior e melhor gestão dos impostos para garantir a sobrevivência do Estado. Tomamos com o Conselho de Administração duas medidas importantes para continuar a fortalecer a solidez e transparência e disciplina do mercado das nossas instituições de crédito. Em primeiro,
reforço da obrigatoriedade de as instituições de crédito divulgarem ao público rastros de solvabilidade e de liquidez. Então, maior informação sobre esses indicadores das nossas instituições passam a ser disponíveis mais frequentemente ao público para poderem acompanhar a saúde das instituições de crédito. Faz parte da disciplina de mercado. Além disso, há uma publicação pelo Banco de Moçambique das sanções definitivas aplicadas às instituições de crédito e sociedades financeiras. E também uma outra forma de disciplinar do mercado, a sociedade saber, conhecer as sanções, o tipo de sanções que o Banco de Moçambique, como regulador, tem aplicado às instituições de crédito do país que infringe com as normas prudenciais que estão definidas na nossa lei e regulamentos. Orgulho para um, violação da lei na perspectiva do outro. Apesar de a Comissão de Ética Pública ter acusado Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique, de estar a violar a lei de propriedade pública ao selecionar a Coanha, de onde ele é presidente do Conselho de Administração, Zandamela reitera a sua posição e de forma vigorosa. Não há nada de errado que se critique, não há nada de errado que instituições... É assim que nós crescemos, que é evoluído. Mas sabe, nós como regulador temos que tomar as medidas, nós não vivemos de comentários. Compete a nós tomar decisões, tomamos as decisões que tomamos, eu pessoalmente assumo 100% as decisões que eu tomei e não tenho nada mais a acrescentar sobre isso, sinceramente, não tenho. Para mim foi uma operação de sucesso, foi uma a operação certa, foi o que era necessário e fizemos tudo o que era necessário para a sociedade. Quem quer criticar, critique. Quem as gestões acham que diga. Eu digo, não trouxe nada, não tive nada que me beneficia, não fiz nada porque eu ou nenhum dos meus colegas aqui se beneficiaram. Não foi essa medida, foi a decisão certa. Mais adiante, Rogério Zandamela prometeu nunca mais pronunciar-se sobre o assunto Mozabanco, porque, na sua ótica, está totalmente encerrado e com sucesso. A Autoridade Tributária de Moçambique iniciou nesta segunda-feira na cidade de Maputo com a campanha de monitoria dos mecanismos de cobrança do imposto sobre valor acrescentado nos estabelecimentos comerciais para apurar o nível de execução. No final das visitas, a Autoridade Tributária diz ter gostado do que viu, apesar de algumas irregularidades detectadas. Mas, no geral, a nossa imagem é positiva. Verificamos apenas uma irregularidade na incidência, na matéria coletável. As duas lojas estão a incidir a matéria coletável no valor deduzido dos descontos que eles oferecem ao cliente, o que está errado. Deixamos as devidas recomendações que devem corrigir, portanto a incidência deve incluir, na incidência deve-se incluir o valor do desconto, portanto o preço total incluindo o desconto, porque o desconto é a opção da própria loja dar ou não ao cliente. Fora isso, em termos daquilo que são os ditames exigíveis para as faturas, estão lá observadas, as duas lojas usam faturas por computador, não existem irregularidades nas faturas. Elas conferem com aquilo que é exigível por lei e nesta loja particularmente conseguimos verificar e conferir a autorização que foi dada pela autoridade tributária de se emitir a fatura por computador. Portanto, podemos afirmar que sim, que estão regularizadas. Para os próximos dias, a autoridade tributária diz que pretende expandir a campanha para os bairros, visto que é nestes locais onde estão concentrados a maior parte dos agentes econômicos. A nossa economia é muito dominada pelo setor informal, o que exige de nós maior capacidade de captação desta componente do setor informal. Uma das grandes decisões que foi tomada é a introdução do ISPC,
que é o imposto que é orientado para todos os contribuintes que estejam abaixo da fasquia de volume de negócios de 750 mil meticais. Que muitos desses contentores estão integrados nesta fasquia. E esta visita também inclui estes contentores. Portanto, vamos chegar aos contentores, interagir com eles e mostrar aquilo que é o desafio do sistema tributário na arrecadação de receitas provenientes dos pequenos negócios e mostrar como é que está organizado o sistema tributário para assegurar que os seus impostos também sejam coletados. Por sua vez, os agentes econômicos dizem estar satisfeitos com a visita, dado que, ao invés de multar, tem o objetivo de ensinar e aproximar as partes. Eu acho que é uma visita que devia acontecer mais vezes. Só nos ajuda a estar mais bem preparados, a ter tudo direitinho. Acho que sim, acho que estas visitas são positivas. Importa referenciar que esta iniciativa faz parte de um dos mecanismos encontrados pela autoridade tributária para aumentar a base tributária com vista a alcançar a meta estipulada para o ano de 2017. Está instalado o braço de ferro entre o governo e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. É que o governo, por via da autoridade tributária, começou uma campanha de verificação das faturas de pagamento do imposto sobre valor acrescentado nas empresas porque supostamente há fraqueza na cobrança do IVA. Mas esta campanha não faz sentido para a CTA, mesmo porque o Estado também deve avultar das somas de dinheiro ao setor privado. E o próprio Estado deve milhões às empresas. Milhões. E que no orçamento que vimos ainda relativamente a 2018 só ataca uma parte desses pagamentos e não a totalidade. As empresas vão ter que fazer pedidos de empréstimo aos bancos para pagarem contribuições quando o próprio Estado deve dinheiro a essas empresas. O presidente do Pluro da Política de Fiscalização e Aduaneira da CTA, Kiko Badi Patel, diz que é incompreensível que as fiscalizações sejam direcionadas às pequenas e médias empresas. Estamos, por um lado, a tentar dinamizar as pequenas e médias empresas, mas estamos a atacar exatamente essas empresas. Mas os megas ficam todos fora deste processo. Porquê? Quem é que discutiu a fiscalidade com os megas? Foi o próprio governo que discutiu, deu as isenções que deu e hoje tem dificuldade de poder mexer nessas empresas, porque tem contratos. Mas os contratos também são negociáveis. E negociar não quer dizer impor. Quer dizer negociar. Para a CTA, a auditoria às pequenas e médias empresas sobre o IVA não é a melhor saída para se cumprir com as metas fiscais, mas o sistema como um todo precisa de transformações. Estamos em 2017. Ainda hoje estamos a aplicar processos de cobrança dos impostos com documentos que ultrapassam inclusivamente o A4. São mapas. Estamos na era dos TICs e sentimos que a modernização do setor merece, portanto, a prioridade que devia merecer para que nós, os contribuintes, deixássemos de estar, a partir do dia 25, a encher repartições de finanças para termos que pagar aquilo que temos que pagar, num processo em que ninguém sabe como é que tudo isto funciona. A campanha de auditorias e fiscalizações internas efetuadas às empresas pela autoridade tributária teve início esta segunda-feira, sendo que a presidente da AT mostrou-se satisfeita pelo comportamento fiscal das empresas já visitadas. Como Ceres, Fruit Tree e Liquid Fruits. Estes são produtos da Pioneer e em Moçambique. São distribuídos sobretudo pela Tropicalia. No evento onde foram anunciadas 6 categorias de premiação às distribuidoras mundiais, a Pioneer premiou a Tropicalia nas categorias de Revelação do Ano e Melhor Execução e Trade Marketing.
Este reconhecimento, acima de tudo, vem dar voz e visibilidade ao excelente trabalho desenvolvido por uma equipa de cerca de 400 brilhantes talentos que, ao longo do desempenho das suas funções profissionais, se entregam com enorme empenho e dedicação na persecução da missão da Tropigália em Moçambique, fazendo do nosso lema: uma equipa não é um grupo de pessoas que trabalham juntas, é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Uma verdade do dia a dia. A Tropigália distribui vários produtos alimentícios, bebidas e não só, sendo que neste momento está a presidir a Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas. A presente proposta a submeter à aprovação do Conselho de Ministros, à Assembleia da República, o Conselho de Ministros pretende flexibilizar os procedimentos inerentes ao cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes, nomeadamente quanto à dispensa da obrigatoriedade da declaração de rendimentos. Estabelecer mecanismos de colaboração das autarquias locais com a autoridade tributária e definir os mecanismos de autonomização do imposto sobre rendimentos adicionais relativamente à remuneração principal. Portanto, os rendimentos adicionais ou remunerações adicionais, referimos-nos, por exemplo, ao 13º salário ou ao 14º salário e outros rendimentos afins. A outra alteração, como disse, prende-se com a necessidade de estabelecer mecanismos que possam permitir a colaboração das autarquias locais. Neste caso, na cobrança do imposto proveniente de rendimentos prediais, onde, portanto, se localizam, portanto, os prédios sujeitos, portanto, a este imposto, bem como aos mecanismos, portanto, de compensação, portanto, às autarquias, portanto, em termos de determinação da percentagem que caberá, portanto, às autarquias, neste caso, de 10%. O Conselho de Ministros aprovou ainda o mecanismo fiscal de regularização do IVA, suportado nas aquisições de bens e serviços no âmbito de projetos públicos financiados por instituições financeiras internacionais e parceiros de desenvolvimento. A aprovação deste mecanismo vai permitir a inscrição do IVA no âmbito da implementação destes projetos públicos por conta do Estado. E, por outro lado, a emissão do correspondente certificado, mediante o qual os pagamentos devidos na aquisição de bens e serviços para a implementação destes projetos públicos, financiados, portanto, com fundos externos, serão efetuados líquidos do IVA. Com a aprovação destes instrumentos, o governo reitera que não se trata de aumento de impostos. Não, neste caso não está aqui em causa o aumento, portanto, do imposto. Portanto, trata-se de flexibilizar. Ao flexibilizar, naturalmente, estimula-se que os contribuintes possam efetivamente aderir ao pagamento do imposto, porque por vezes, não é, quando os procedimentos são menos flexíveis ou mais rígidos, isso às vezes, portanto, dificulta, portanto, o processo de pagamento do imposto. Ainda nesta sessão, o governo apreciou o decreto que autoriza a criação de 3 instituições superiores e apreciou igualmente informações sobre o balanço do lançamento da campanha agrícola 2017-2018, a situação da manutenção de infraestruturas, entre outras informações. O aeroporto internacional de Maputo tem uma nova imagem. Depois da construção de uma nova área de estacionamento de aeronaves, equipamento para servir ao terminal de carga, reabilitação da pista principal com extensão de 3.660 metros e a outra pista secundária com 1.700 metros.
As obras de reabilitação contemplam ainda os caminhos de circulação, ampliação das bermas do caminho de circulação para aviões de grande porte. Com esta modernização, o Aeroporto Internacional de Maputo passa a responder às exigências internacionais do campo de aviação. Os trabalhos executados consistiram em construção de uma nova área de estacionamento de aeronaves e equipamentos para servir a terminal de carga em betão de cimento. Reabilitação da pista principal e a repavimentação na totalidade da sua extensão de 3.660 metros. Reabilitação da pista secundária, repavimentação na totalidade da sua extensão de 1.700 metros. Nos caminhos de circulação foram realizados repavimentação, reconstrução da base e subbase em algumas secções, ampliação das bermas do caminho de circulação para acomodar aeronaves de grande porte. Foram também construídas novas posições de reabastecimento das aeronaves sem o uso da viatura. Foi feita a extensão da placa com betão de cimento, cortes e repavimentação e construção da base. Foi também construída a linha nova de hidrantes e novas posições de reabastecimento de aeronaves sem o uso de viaturas. Na placa de estacionamento de aeronaves foi montado um novo sistema autônomo de guiamento visual de estacionamento de aeronaves. Na sinalização, balizagem e iluminação, houve a instalação do sistema de iluminação da pista, sinalização das áreas de movimento, luzes de aproximação e iluminação da plataforma de estacionamento do terminal de carga. O projeto contou com o apoio da Agência Francesa para o Desenvolvimento, que disponibilizou 44 milhões de dólares. Este projeto vai igualmente reforçar as capacidades institucionais dos aeroportos de Moçambique, através do desenvolvimento de um plano diretor em 15-20 anos para os principais aeroportos de Moçambique, bem como um plano de manutenção que permitirá racionalizar e perenizar a atividade no seio da empresa. Estou orgulhoso que a cooperação francesa possa acompanhar o país no desenvolvimento destas infraestruturas estratégicas. Com esta reabilitação, o Aeroporto Internacional de Maputo aumenta a sua capacidade de 1 milhão de passageiros por ano para 5 milhões no mesmo período. O custo total das obras, 64 milhões 763.445 dólares, sendo 44 milhões financiados pela Agência Francesa para o Desenvolvimento e 26 milhões pelo Banco Europeu de Investimento. Para trás ficaram as notícias que marcam a atualidade econômica nacional e não só. A seguir, vamos ao África on the Move, onde africanos fazem de tudo para desenvolver o continente, principalmente usando a agricultura. Estes campos verdejantes são o ingrediente secreto que torna tão saborosos os queijos do leste do Congo. É o que diz o mestre queijeiro Nyetegeka Canisius. Ele cria vacas há mais de 20 anos e produz queijo. Para fazer queijo precisa de pouco. Bastam 2 banheiras e uma lira para misturar a coalhada do queijo. Esta é a parte mais importante. Preciso mexer isto para escumar o soro de leite coalhado. Só assim o queijo fica com a consistência certa. Canisius vive nas montanhas da província de Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. É uma zona que tem visto pouca calma nos últimos anos, com vários grupos armados ativos na região. Mais de 4.000 capacetes azuis das Nações Unidas tentam controlar a violência. O conflito é alimentado pela procura de minérios valiosos, incluindo ouro e coltan, e são as comunidades locais que sofrem. Canisius tem sorte.
A casa de madeira, onde produz queijo, foi poupada até agora. Por isso, o negócio dele e do irmão floresceu. Num dia bom, conseguem produzir 2 dezenas de queijos. Quando era novo, sempre sonhei fazer queijo. É algo especial. O queijo é saboroso e saudável. E o queijo é o sustento para mim e para a minha família. É o queijo que nos dá algum dinheiro. Foram monges belgas que trouxeram a arte de fazer queijo para o Congo. Cedo as pessoas apanharam o gosto, mas só alguns aprenderam o ofício. Canísios aprendeu a fazer queijo com um velho agricultor que vivia nas redondezas e aparentemente foi bom aluno. Não sei como é que ele faz, mas adoro este queijo. Com o passar dos anos, Canísios encontrou compradores na cidade de Goma, que fica a 50 km. Aí, 1 quilo de queijo, numa loja, ronda os 2 ou 3 euros. Estou orgulhoso de tudo aquilo que conquistei a produzir queijo e espero poder ensinar este ofício a, pelo menos, um dos meus filhos que poderiam ficar com o negócio. Produzir queijo nas montanhas do leste do Congo é um trabalho duro. Para transportar o queijo para Goma, primeiro é preciso carregá-lo até à estrada mais próxima. Tem de se andar 5 km com 30 kg de queijo a balançar na cabeça. Depois das histórias de África no Africa on the Move, nada mais nos resta senão dizer muito obrigado pela audiência e prometer que daqui a mais 8 dias cá estaremos com mais atualidade econômica aqui na TIM.